Fala pessoal, mais um Terceira Venda nessa quarta-feira para falar de um assunto polêmico que eu espero, bando, que o cara pegue esse vídeo aqui e leve pro chefe, mas não fale meu nome. Pra quem não me conhece, pessoal, Lucas Jag, CEO da Prime Bid, e com meu grandioso parceiro Marcelo Bando. E aí, galera? Esse assunto vai pegar fogo hoje. Na verdade não, sabe por quê, Lucas? Porque as grandes empresas já têm uma boa política, muito bem desenhada. Talvez acho que o maior desafio para quem está começando hoje, ou para quem realmente tem ou não tem alguns critérios ou vivência nessa questão do assunto que vamos falar hoje, né? Então vamos deixar um pouquinho essa curiosidade para vocês, mas hoje a gente vai trazer vários insights para vocês. Todo mundo elogia essa sua abertura, bando, que é sempre muito espontânea, sabia? É forçado? Não, espontânea, assim, cada vez é uma... O pessoal elogiou bastante isso. Mas vamos lá, pessoal, o nosso assunto vai ser remuneração, comissão, bonificação de vendedores, que no final das contas é como deixar o teu time motivado com a questão da remuneração. E aí a pergunta que eu começo é uma pergunta filosófica, bando. Você acha que comissão tem a função de motivar ou de reconhecimento? Que são coisas diferentes. Motivação é mover a pessoa para uma ação acima do que ela talvez produz, e o reconhecimento é a pessoa se sentir grata, reconhecida pelo aquilo que ela recebe. O que você acha que é um motivo da comissão? Se eu disser para você que não é nenhum dos dois. Ixi, Maria do céu. Aí Na verdade, curioso. assim, acho que o reconhecimento, um aperto de mão, um abraço, ou você fazer um elogio, ou se dar um certificado, ou dar um PIN, já é um baita de reconhecimento. E a motivação é aquilo que você tem que fazer todos os dias com a sua equipe. A comissão, eu acho que é um contrato de trabalho, que é uma coisa combinada, onde você vendeu, você ganha, e tem que ser muito claro. Então, quando você tem objetividade daquilo que você remunera e aquilo que você tem como prêmio, daquilo que você vende, então eu não gostaria de colocar como reconhecimento, porque assim você pode fazer uma boa venda, você ganha uma boa comissão, mas você não é reconhecido. Você é advogado do diabo. Esse episódio é você advogado do diabo, mano. Porque pensa mas você assim, não concorda? Hã? Você discorda muito daquilo que eu coloquei? Não. Eu vou sabatina aqui, só. Pensa assim, ó. Todas as áreas, praticamente todas as áreas, têm um salário fixo. Sim. O RH, o financeiro. Então por que o vendedor tem um fixo e mais um comissionamento? Por que você não paga só um fixo pro vendedor, por exemplo? Gostei da pergunta. Tá vendo? Porque o vendedor é movido a variáveis. Então você tá falando movido é motivação. Não, movido a variáveis dentro de um contrato. Ah. Né? Não, porque... Motivação, então. Pode ser motivação, mas não Quando a gente fala remuneração, você está falando de numerário. Quando a gente fala de numerário, o número é uma coisa muito... Bom, você sabe, eu sou técnico. Número, para mim, é completamente técnico. Então, assim, eu não posso colocar técnica em cima de número. Né? Então, eu tenho que ser muito claro. Ó, vendeu, ganhou, e assim, reconhecimento é aquilo que realmente você fez um belo de um projeto. Muitas vezes você faz um grande projeto e você não acaba fechando por questões diversas, às vezes por um shortlist, e você não vai ser reconhecido por aquele trabalho que você fez, ou seu time de pré-venda fez um baita de um trabalho fantástico, mas em algum momento talvez não converteu. Você não vai reconhecer seu time pelo trabalho que ele realizou, ou você não vai motivar. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa palavra motivar e reconhecer com remuneração. Sim. Porque, assim, eu faço muitas coisas lá. Hoje eu trabalho com o pessoal que eu faço o trabalho de produção. Você sabe que para venda você tem que produzir muito para chegar a uma taxa de conversão aceitável tal, e assim por diante. Perfeito. Isso para mim, o trabalho que o pessoal faz, eles não são remunerados para isso de uma forma variável, mas existe um reconhecimento gigantesco. Até para, amanhã a gente fala de bonificação, aí sim. Aí a bonificação é uma coisa, o variável em cima de uma venda tem que ser tratado de uma forma mais técnica, eu acho. Tá, mas você falou para mim no começo que o vendedor ele é movido à comissão, certo? Movido à comissão. Isso. E se não tiver comissão, então ele não se move. Se ele é movido à comissão... É muito duro. Não, se ele é movido à comissão, sem comissão ele não se move. Não, porque assim, é movido à comissão dentro de um contrato técnico, cara. Se você falar assim, ó, ele tem assim,
vamos falar de verticais ou estratégia em Y, né? Numa questão Y com ele, ou você estar a questão movido a dinheiro, você pode ser movido a reconhecimento, mas no final, cara, se o cara não entrar a questão dinheiro, que é o contrato que fala assim, ó, se você vender, você vai ganhar X de variável, o cara não vai, por mais que tem algumas empresas no mercado que você sabe, né? Eu podia citar algumas aqui. É questão de ética, eu prefiro não falar o nome das empresas, que realmente não tem a questão variável por venda, mas ela tem sim a bonificação em cima do resultado do do resultado anual ou semestral. No final ele também tem a remuneração, só que tem um formato um pouco diferente, né? Tá. Então vamos lá. Vou contratar o Bando, eu quero o Bando agora diretor comercial da Prime Bid. Sim. Aí eu tenho 2 modelos de contratação. Eu tenho um modelo de pagar um fixo alto, então vou pagar, sei lá, 30 mil pro Bando fixo, ou eu tenho uma estimativa que ele vai vender uma porcentagem, eu estou estimando que ele vai ganhar 15 mil de comissão e vou pagar 15 mil para ele do fixo. Em qual modelo o Bando fica mais motivado? Ganhando 30 mil fixo sem comissão ou 15 mil fixo com uma perspectiva de ganhar mais 15 comissionado? Segunda opção. Comissionado. Porque a comissão eu falo que a comissão é infinito, né? O fixo é fixo. E outra coisa, assim, para as grandes empresas ou médias empresas, e até sugiro as menores que estão começando agora, quem paga a comissão não é a empresa, quem paga a comissão é o cliente. Então, assim, por que eu falo isso? Porque a comissão tem que estar dentro do custo de venda. Então, quando você está dentro do custo de venda, quando você tem um custo fixo, vamos supor, o cara ganha 30 mil reais e o cara não vendeu nada, então dificilmente você vai pagar aquela remuneração. Quando está atrelado a comissão dentro do custo da venda, você passa a remunerar de uma forma conjunta. O cliente vendeu, o custo está lá previsto, então dentro da área contábil tem o previsto e realizado, então você está o realizado é aquilo que você está pagando para o vendedor. Então existe um casamento, até de fluxo de caixa. Então eu vejo um pouco mais técnico. Mas assim, eu nunca vi um modelo ou participei de um modelo que ganhasse 30 mil reais. Se eu ganhasse, talvez eu mudaria de ideia, assim. O meu time talvez mudaria de ideia, preferia talvez o 30 mil reais. É que talvez é um pouco do mercado mesmo. Eu não conheço muito outros modelos de remuneração. Eu acredito naquele modelo que eu acredito, né? Hoje está acontecendo, e eu tenho acompanhado, mano. Primeiro assim, tem pouca literatura falando de comissão, né? De estrutura de remuneração. Eu estou te falar que eu li um livro que fala só de comissionamento, chama Punidos pela Recompensa. Esse eu quero ler. Ele fala o quão prejudicial é o modelo de comissionamento no modelo de motivação para as pessoas. Vou falar do livro, tá? Não é aquilo que eu acredito. Muita coisa eu concordo, muita coisa eu discordo. Mas ele fala que é quase um modelo de chantagem para as pessoas. É assim, ó, Bando, vou te pagar 10 mil fixo e se você vender, eu vou te dar mais isso daqui. Basicamente, e se você não vender, eu não vou te dar. Ele fala que torna esse processo vender algo muito desgastante para a pessoa, porque ela tá sempre nessa pressão de que porque quando você vai fazer a composição, às vezes do quanto você ganha, a gente tá falando até de um salário fixo alto, mas muitas empresas pagam um salário fixo bem baixinho, que o cara não consegue quase sobreviver com aquele salário, e o cara tem que ter o comissionamento para ele conseguir viver no dia a dia. Imagina qual é a pressão psicológica desse cara de que se ele souber que se naquele mês foi um mês ruim, ele não vai conseguir pagar o plano de saúde dele. O quão justo isso é e o quanto cruel isso não é. Isso é o que fala o livro, tá? Então fala que o modelo de você pegar já esse comissionamento e esse fixo, englobar tudo no fixo, ele fala que vai fazer uma produção muito melhor para a pessoa, porque ela vai trabalhar de uma forma não só quantitativa, mas qualitativa. E às vezes eu uso essa pergunta aqui, a Yara já veio falando, que é assim, Bando, se eu te pagar 5 mil a mais, você vai ficar motivado? Vou. Tá. E se eu te pagar 10 mil a mais, você vai ficar ainda mais motivado? Não proporcionalmente, né? Não proporcionalmente. Então, o quanto é motivado e o quanto não é, porque até numa questão psicológica, quando você tem a comissão, a pessoa ela não enxerga aquilo como algo motivador, mas como algo que faz parte do contrato de trabalho dela. É uma obrigação da empresa me pagar essa comissão. Então aquilo vira uma obrigatoriedade da empresa. E o fixo serve para quê?
no final das contas? O fixo, na verdade, como qualquer profissional, hoje a gente fala assim do salário menor e comissão maior, a gente tem que entender algumas funções no mercado. Quanto mais técnico, quanto mais profissional, quanto mais exige a formação acadêmica desse profissional, o salário naturalmente maior. Se você pegar, você tem várias empresas de engenharia que o engenheiro é vendedor, Sim. o cara é extremamente técnico. O engenheiro, por sua vez, ele já tem dentro do CREA dele o salário mínimo do Ok. engenheiro. Vai ganhar lá tantos salários mínimos. Vai ganhar lá 7, 8 mil reais. Daqui para frente é premiação. A premiação eu acho muito legal. Posso falar, tudo bem. Aí vamos trazer o vendedor de loja de sapato dentro de um shopping center. O cara ganha menos que o salário mínimo. Mas assim, tudo depende do profissional. Do profissional, formação, a complexidade daquilo que ele vai ofertar para o mercado. Ou seja, quanto mais complexo for, quanto mais exige da formação acadêmica e especialização desse profissional, mais ele vai ser remunerado. Fixo. Independente da variável que chama comissão ou prêmio. Agora, tem uma questão assim que eu falo do nosso segmento. Vai o porteiro, o vigilante, essas coisas. Quando você pega um salário de um vigilante, não, vou pagar 10% a mais para esse profissional aqui. Quando você embute isso aqui no salário dele, no quarto, quinto mês vira obrigação. Quando você trabalha com um profissional, o banco pagando os mesmos 10, 15% a mais, uma forma de prêmio ou de assiduidade, ou prêmio por performance, ou por SLA, ou via de regra, para os KPIs lá, que ele poder ganhar esse prêmio, ele vai estar sempre mais motivado que ganhar aqueles 10% que ele inicialmente teria. Porque ele incorpora no salário. Uma vez que incorporado no salário, virou automático. Obrigação, dia a dia. Virou automático. Agora, se você colocar esse cara para ganhar de acordo com a performance dele, porque aquele mês que ele não performar, ele não vai ganhar, então não incorporou no salário. É diferente. Na área de venda é a mesma coisa. Se você colocar um cara de 20 mil reais, eu vou pagar 30 mil reais para esse cara performar mais, o cara não vai performar. Porque é finito. Ele vai ganhar 30 mil reais, pronto, acabou. Vendendo ou não vendendo, o máximo que vai acontecer, ele vai ser mandado embora. Sim. Porque tem que entregar resultado. E nessa conta, uma argumentação que eu gosto, eu acho válido, vou trazer para o meu cenário aqui, talvez de tecnologia, tá? Eu tenho, por exemplo, vamos falar que eu pago um baita comissionamento legal aqui e pago um fixo baixo aqui. Pago, sei lá, pago 2, 3, não sei. Vai depender do cenário de cada um. Mas pago um fixo baixo e pago um comissionamento alto. Legal. O cara todo mês ele tá fazendo a composição dele de remuneração. Só que aí quando vem um concorrente meu, que ele olha assim pro meu vendedor e fala assim, cara, quanto que você tira aqui fixo e variável? Ah, eu tiro 7 ao todo. Legal. Eu te pago 7 fixo. A probabilidade do meu vendedor sair daqui é muito grande, porque lá ele vai ter a segurança que ele vai receber esse valor, faça sol ou faça chuva. Agora, se ele falar pro cara assim, não, olha, eu vou te pagar um pouco mais do fixo e vou também te pagar mais um variável de X%, o cara vai falar assim, mas talvez, eu vou sair daqui, será que talvez para ganhar mais? Então, a probabilidade de você contratar gente boa, ela vai aumentar quanto maior for o seu fixo, porque no final das contas a comissão é quase uma aposta do vendedor quando ele entra na empresa, né? Porque, não, mais comissionamento, variável, você vai vender tanto, aí você chega na empresa, não tem investimento em demanda, não tem estrutura, o telefone não toca, e você está dependendo de outras pessoas para que você atinja o seu comissionamento, né? Você falou a palavra-chave agora. Essa questão da sua remuneração e não ter a proposta da empresa é fundamental. É um tiro no As escuro, empresas, né? o profissional que busca salário e não propósito ou proposta de trabalho do seu tomador, seu prestador, quer dizer, a empresa na qual está te convidando, isso tem toda uma referência. Você pode ter certeza absoluta que um profissional de engenharia, um médico, que trabalham na área de vendas, um profissional extremamente qualificado em relação à formação, experiência, ele não sai só por salário. Ele não vai sair. Talvez quem vai sair nessa posição, talvez são os entrantes. São as pessoas mais jovens que estão não muito ligadas ao propósito da empresa, está pensando em ganhar dinheiro rápido, e ganhar, talvez trazer uma garantia. Aí tem o tiro no pé também. Será que ele vai entregar e performar, igual você falou, da mesma forma que ele performa na Prime Beach, na outra empresa? Sim. Porque na outra empresa, talvez ele não tenha um Lucas lá, um CEO, que
faz reunião Não semanal. tem o nome da empresa forte, que abre não faz reunião portas. semanal, que transfere esse capital intelectual pro time, que treina, motiva, que põe a rodinha para girar lá. Que mais que põe? Sino, O sino. a cerveja, A mesa de ping-pong, o videogame. salário entendeu? emocional, né? Então tem certas coisas que é uma composição. Se você Sim. pegar o Google, por exemplo, eu estive no Google há bastante tempo, mas meu colega ainda trabalha lá. O Google ele não tem alta remuneração, mas o Google ele dá uma qualidade de vida pro profissional lá em termos de flexibilidade de horário, flexibilidade de investimento, premiações, uma série de facilidades lá, de tratamento e tem a questão do glamour, o glamour Google, a marca do Google. Todo mundo quer trabalhar, em algum momento quer trabalhar no Google. Eu não gostaria, porque não é muito minha praia. Mas se você pegar um moleque tem essa questão mais de, como você, cara De bobo. não, pô. Quer falar de marqueteiro, de desenvolvedor, essas coisas assim, de trabalhar com mídias digitais, assim, o cara, acho que é um sonho de qualquer Sim. pessoa trabalhar no Google. Aí, o cara, depois que ele trabalha no Google, ele tem porta aberta em muitas outras empresas, né? Ele tem um selo ali de validação que ele tem portas abertas. Acho que o cara que trabalhar no Google vai chegar, sei lá, não sei quem é concorrente do Google, assim, pra poder falar que é concorrente do Google. Facebook. Não, o Facebook é um baita de um cliente, um baita de um Concorrente do gigante. Mas É concorrente do Google. uma empresa pequenininha, fazer uma empresa de 10 mil, uma empresa de tá. 1.000 funcionários. Será que o cara vai sair do Google lá porque o cara ofereceu o dobro do salário? O cara não sai, meu. O Google... Ou sai, porque assim, uma coisa que eu vejo, Bando, é assim, pensa assim, você é um vendedor lá no Google, tem outros 1.000 vendedores, todo mundo muito performando. Às vezes a intenção de ir para uma empresa pequena, que numa empresa menor eu tenha a possibilidade de me tornar um diretor, um head, entrar no quadro de acionistas muito mais fácil do que isso acontecer no Google. Mas vai de planejamento de carreira, né? Mas assim, quando a pessoa tem maturidade, eu acho que é muito mais fácil. Talvez, não sei se é mais fácil. Você acha que é mais fácil ou mais difícil tomar uma decisão quando você está no nível gerencial? Para mudar de companhia. E quando você é mais jovem, então no nível intermediário, acho que para você arriscar é muito mais fácil quando você está numa posição mais de confiança, assim, que você. Acho que vão entrar em até outras variáveis, assim, o quanto sua vida pessoal ela é estável. Agora, você tem filho, tá pagando apartamento, tá com o carro financiado. Você vai, será que apostar numa promessa que você não tem a garantia, ou você vai ficar no lugar onde você tá, que você sabe que você consegue cumprir com o seu dia a dia? Vão ter outras variáveis. Por isso que até você perguntou de como que a gente, até no começo aqui, antes da conversa, de como que eu faço a premiação aqui na Prembid, né, minha estrutura de remuneração, e a gente mudou o modelo até das leituras que eu fiz, dos benchmarks que eu fiz, via outras empresas nessa mudança. A gente pegou a remuneração do vendedor, no caso a gente fez essa conta da época do Jonas aqui, que é meu vendedor até hoje, olhou o fixo dele e olhou qual que era a média de comissionamento dele. Pegou os últimos 12 meses e olhou a média de comissionamento, pegou esses dois resultados, somou e transformou tudo em fixo. Aí, um questionamento que as pessoas fazem é, tá, mas e se em um mês ele não vender? Tá, mas será que nesse mês que ele não vendeu não foi porque foi um mês ruim, foi um mês de menor volume de dias, que acontece, por exemplo, em fevereiro, que tem 17 dias com carnaval? Será que a geração de demanda daquele mês não foi ruim? Será que é culpa dele e ele tem que ser penalizado de forma financeira? Ninguém pode avaliar uma venda de um mês, né? Exatamente. Agora, se de repente no trimestre, quadrimestre, o cara começou aí é uma ótima pergunta. É outro 500. Agora, Bando, se esse cara não vende, tá 3 meses, vamos falar 2 trimestres sem vender, o primeiro trimestre ele não vendeu, dei o feedback, não resolveu, ele não tá implementando o plano de ação e no segundo trimestre ele não vendeu também. Tendo comissão ou não tendo comissionamento, o que você vai fazer com ele? Vai fazer o desligamento. Se ele não tá independente do comissionamento ou não, eu vou desligar esse cara, porque esse cara não tá performando. Então não é a variável, porque às vezes as pessoas vão se acomodar assim, não, mas se o meu vendedor não vender, ele também não comissiona. Pô, mas você vai ficar com um vendedor ruim dentro da tua empresa só porque você pagando um salário fixo, baixo, e uma remuneração que ele não tá vendendo, ele não tá recebendo, você vai ficar confortável com essa situação? Não, você tem que estar todo mundo comissionando muito bem, até porque quanto mais tá comissionando, mais você tá recebendo. Mas uma preocupação que eu tenho na hora de estruturar essa remuneração é na qualidade da minha venda. Eu vendo um serviço aqui que, poxa, eu estou vendendo a expectativa do cliente, uma plataforma que vai ajudar esse meu cliente a vender mais. O meu vendedor tem a possibilidade de falar para o meu cliente que, olha, você, Bando, vai entrar aqui na Prembit, você vai vender, em 2 meses você vai pagar, porque, olha só, teve um cliente que fechou um baita contrato. Ele vai mostrar o case lindo e maravilhoso,
mas ele não vai mostrar o tantos outros clientes que não tiveram sucesso. Claro. Hoje, como meu vendedor, ele não tem essa variável, ele não tem esse medo de se um mês ele vai receber ou não, ele tá preocupado com a qualidade da venda, porque ele sabe que se ele vender um contrato ruim, isso vai respingar nele lá na ponta. Agora, pensa quando eu tinha uma premiação trimestral, um bônus no final do trimestre. Faltava 3 vendas para ele bater a meta, faltava 2 semanas. Poxa, o cara tá louco para bater a comissão dele, para fazer aquela comissão. Será que ele vai estar preocupado 100% com a qualidade ou ele vai estar preocupado um pouquinho com os dois e vai, às vezes, não passar uma informação? Por isso que eu sou a favor da... Uma coisa é comissão, uma coisa é prêmio. Sim. O prêmio não pode partir só do 100%. Eu acho que o prêmio tem que ter um gatilho. Eu gosto de falar de gatilho a partir de 85%, 85%. Aí, assim, chegou a 85%, aí de uma forma de escalinha de regrinha de 3, proporcional ao 100 o que vai ultrapassar do 100%. Então, assim, para realmente não ter essa questão da frustração, cheguei em 97%, não bati. Não bati a meta e não vou receber nada. Então, eu trabalhei numa empresa lá que a gente conseguiu aprovar com a diretoria que o gatilho era a partir de 85. E 85 é um puta número para a empresa. Sim. Porque a meta não é baixa. Ninguém coloca meta baixa. E se o cara chegou a 84? Aí não dá, regra. Não recebe. Porque se o cara não chegou a 100, pô, mas 85 eu pago. Se o cara chegou a 84, mas eu vou te falar que na cabeça dele, ele vai fazer a conta de assim, pô, cheguei a 84. Aí ele faz a conta assim, pô, eu ganhei, esse meu salário aqui é uma merreca aqui, poxa, olha o tanto de dinheiro que eu trouxe pra empresa, eu vendi aqui 200 mil, era pra ter vendido 220 e eu não vou ganhar nada. Então, que sacanagem. Mas aí você fala assim, mas se eu vou baixar pra 80, o cara chega a 79, entendeu? Então, mas por isso que eu falo, complicado isso. Por isso que eu falo que a comissão, ela tem esse lado, muitas vezes, de você ter uma pessoa frustrada, porque você também não pode falar assim, não, bati 80, mas se bateu 79 eu vou te premiar, porque senão você abre uma lacuna gigante de gestão. Mas no final das contas, vão ter situações que você queria até premiar, mas você não pode, e a pessoa do outro lado às vezes ficou frustrada, chateada, porque ela chegou muito perto, mas não bateu. E aí você tem muitas vezes um vendedor que trouxe resultado para a empresa, mas não vai comissionar por conta disso, né? Não vai premiar por conta disso. É verdade. Mas vamos falar de remuneração de média de mercado agora. Porque comissão é uma coisa que... Vamos falar daqui a pouco em percentuais, né? Sim. Porque além de falar do contexto comissão, vale, não vale, prêmio vale, não vale, eu acho que a gente tem que também falar para o nosso mercado, para o nosso pessoal que está assistindo, quanto que ganha um profissional de comercial numa pequena, uma média e uma grande empresa? Você tem muito dinheiro, ideia? Muito dinheiro. No mercado de terceirização é muito dinheiro. Não, mas brincadeiras à parte aqui, Bando, eu tô meio no mercado de tecnologia e nosso mercado de terceirização. O mercado, se a gente olha pequenas e médias empresas de tecnologia, um cara de vendas, um field sales e um inside sales está com uma remuneração fixa em média 2.800, 3.200, fixo CLT. Numa empresa, quanto maior o ticket médio da empresa, maior essa remuneração. Mas aí, numa empresa grande, ele vai chegar a uns 8, 7, mas o mercado de terceirização paga muito bem para o vendedor. Aí quem está me assistindo vai olhar e falar assim, pô, minha empresa não paga nada. Tô falando a média de mercado. Mas eu vejo que esse mercado da área de terceirização tem uma remuneração acima do mercado. Essa remuneração do nosso segmento de segurança e serviço deu um salto de, vou dizer assim, menos de 7, 8 anos para cá, viu, Lucas? Porque o mercado começou a ficar escasso. Eu concordo com isso. Ficou escasso. Antes o pessoal ganhava um salário muito baixo. Nem vamos falar 7, 8, vai de 10 anos para cá. 10 anos para trás, o salário do vendedor era muito baixo. Muito baixo mesmo. Ele começou a ter uma necessidade das empresas passarem realmente a investir na área comercial. Esse investimento gerou essa demanda, então essa oferta começou a aumentar, então os profissionais começaram a valorizar, e naturalmente o pessoal que ganhava na média de uma empresa, vamos supor, que ganhava 5 mil, 4 mil há 10 anos atrás, se você considerando às vezes as proporções de inflação, hoje esse cara está ganhando 8 ou 9. Entendi. Tá? Mas sem perder a remuneração. Você vai saber responder isso muito melhor que eu, porque para mim é só o que eu escuto do mercado, mas uma coisa que eu via muito dos vendedores mais antigos é que até antigamente era normal o representante comercial, né? Muitas empresas tinham 100% de representação comercial, 0 fixo, 100% variável. E o cara tinha muito mais um papel de, ele era o cara que abriu o mercado, ele tinha o cliente muito na mão dele, então esse é o cara do hospital aqui, ele tem o contato com todos os hospitais, ele atendia, vendia e fazia a gestão. E por ele ter o cliente na mão dele,
me corrija se eu estiver errado, ele tinha uma remuneração muito alta, porque ele ganhava uma porcentagem desse contrato que ele tinha, por exemplo, com a área hospitalar. Isso eu ouvia histórias de grandes empresas que o vendedor tirava uma bolada, que hoje é uma bolada, 10 anos atrás era uma bolada. E hoje ele virou um vendedor que ele não cuida mais da abertura, a gestão do cliente já não está mais 100% na mão dele por conta do compliance, ele já não tem mais aquele caderninho preto que ele levava de empresa para empresa, e ele teve que fazer um downgrade de remuneração. Mas o que você falou está perfeito. Esse vendedor bom hoje, que ele entende do mercado, ele tem relacionamento, ele está nas associações, ele tem conteúdo técnico, ele entende de vendas e de segurança, esse cara recebe muito bem porque ele é um cara escasso. Aí é a lei de oferta e demanda, né? Agora, esse cara que realmente existia no passado, não existia um mercado tão competitivo como existe hoje. Não existia uma gestão profissional como existe hoje na área comercial. Sim. Então, essa questão de você ter o SDR, você tem toda uma questão de marketing, antes não tinha. Sim. Era a empresa Era lá o vendedor, que no braço, o mercado era bastante... tinha muitas oportunidades, porque você não tinha muita concorrência, essa é a grande verdade. Né? Hoje não, cara. Hoje o mercado está completamente competitivo, os preços de todas as companhias estão acirradas mesmo. Então, assim, o profissional tem que ser melhor, sabe? Tem que ter uma estratégia, o back-office muito mais preparado, uma estratégia de marketing muito mais profissional. Ou seja, e hoje você antes tinha a questão não era escalonável, né? Sim. O cara lá tinha lá o grupo dele lá de hospitais, lá então ele vendia para aquele canto lá, o show de bola. Hoje você tem quantos contatos você tem que fazer para fechar um contrato hoje? Hoje você não leva mais o cliente para onde você está, né? Então, qual o tamanho do mail que você tem que ter hoje para ter uma taxa de conversão no final? 5%, né? Então, então assim, hoje as empresas que estão falando assim, alguns colegas falam assim, eu sou o dono da empresa e eu que vendo. O contato dele é finito, cara. O cara conhece os amigos dele lá do Rotary, da maçonaria, lá do futebol lá, do chopp, do barco dele. Passou dali, filho, já era. Bateu no teto. Bateu no teto. E muitos desses amigos desses grandes empresários tem uma área de compliance ferrado. Ele falou assim, você é meu amigo para tomar cerveja, tomar seu vinho e tal. Amizade, negócios à parte. Você falar com o meu time de suprimentos, compliance, e você, eu te coloco e indico. Mas se a área de processo lá falar que você não está apto para exercer aqui, não vai acontecer. Uma pergunta que todo mundo está me fazendo aqui no chat, Bando. Como que o Bando acredita que é o melhor formato de estrutura de remuneração, comissão e premiação? Se a empresa fosse sua, Bando, a Bando Service, como que ela remuneraria, premiaria e comissionaria o time dela de vendas? Primeiro assim, então, eu colocaria todo mundo como CLT. Para mim tem que ser CLT. Por quê? Porque você tem uma coisa é risco trabalhista, uma coisa é engajamento. Eu acho que o cara CLT é muito mais engajado que o PJ. Tá? Porque assim, o PJ, por mais que você faça, é um contrato de PJ, mas na verdade eu tenho um contrato comigo e ele, ao mesmo tempo, você tem alguns riscos trabalhistas. Não, mas PJ hoje é comum e tal. Então assim, eu preferia ter CLT. Perfeito. Tá? Essa é uma opção. Hoje eu tenho o meu pessoal é PJ, tá? Estou falando da empresa Marcelo Bando Serviço. Bando Service. Bando Service. Então seria CLT, a remuneração, a variável seria em 2 formatos. Né? Primeiro que eu falo para você, a precificação, quem paga é o cliente, a remuneração não é do meu custo indireto, é do custo direto. Isso aí é fluxo de caixa, controladoria. Então tem que saber fazer preço e o preço paga o vendedor, né? Para você ter fluxo. A comissão, ela tem, no meu caso, seria variável de acordo com a margem de contribuição do contrato, mas com teto mínimo, teto mínimo tem teto máximo, porque aí eu falo que teto mínimo, Bando. Teto mínimo é aquilo que eu provisiono em custo. Então, se eu provisionei 5%, então eu vou garantir que eu vou pagar 5% para ele. Entendi. Agora, se ele tiver vender com uma margem maior, então eu falo assim, com X%, que é a regrinha de 3, eu posso pagar 6, 7, 8%. Então, mais os 5% é aquilo que eu provisionei. Entendi. Então, assim, o mínimo é para ele estar garantido. Abaixo disso é uma decisão da alta direção de alçada. Então, a alçada não vai atrapalhar a remuneração do meu vendedor. É uma decisão minha, né? Então, isso é uma coisa que eu acho legal. E a questão do gatilho seria a partir das metas.
Eu não gostaria de fazer anual e sim semestral, igual você também tem essa política em esperar 12 meses para remunerar. Eu faria não trimestral, mas no quarto, mas só no semestre. Eu acho que o ciclo de vendas é uma quantidade boa para você avaliar e remunerar, né? E aí são em cima da meta, além da comissão, um gatilho acima um percentual. O percentual é acima daquilo que lhe ultrapassa a sua meta de vendas. Se você abrir a Bando Service, eu vou deixar meu currículo lá, Bando. Mas assim, eu também não acho ruim o formato de PJ. Hoje a questão de PJ hoje também está muito maduro no mercado brasileiro. Acho que só uma coisa que tem que tomar alguns cuidados, é fazer com que o PJ não tenha a mesma responsabilidade de um CLT, para você não ter problema trabalhista. Mas o PJ eu já trabalho... Vou botar o cara PJ, ficar controlando o horário de entrada e saída. Né? Desde a época da Gostil, desde 2004, e sempre funcionou super bem. Eu acho que é importante só a empresa não confundir um pouquinho essas coisas. Para ser bem transparente, muitas vezes o cara quer adotar o PJ para conseguir fazer uma remuneração melhor, né? Sim. Porque no CLT ele vai ter todos os encargos, ele vai pagar mais e o vendedor tem uma percepção muito menor e vai receber menos, né? O que eu acho equivocado é as pessoas querem fazer PJ e tratar a pessoa como CLT. São problemas que acontecem, e acontece muito, de estabelecer horário, estabelecer uma série de outras coisas que você põe a bunda fora da janela para você... Mas posso entrar num debate com você aqui de PJ e CLT? O que eu vejo um pouco como PJ, assim? Eu não acredito que o governo é a melhor pessoa para me falar como que eu tenho que fazer um acordo de parceria com você. Por exemplo, a gente tem um acordo de sócios, não tem, no Bootcamp? A gente decidiu qual que é a responsabilidade de cada um e as regras de cada um. Eu acredito num PJ, num modelo assim também, Bando, que se eu faço um acordo com você, e eu como empregador, eu falo assim, Bando, eu espero de você aqui, trabalhando como PJ, isso, e seja as claras, né? Eu espero isso, eu espero aquilo, eu espero que você vai chegar a tal. Eu tenho todas as expectativas. Você quer trabalhar para mim como PJ? Você gosta desse modelo? Acho que faz sentido? O cara fala assim, olha, eu aceito e estou de acordo. Foi um acordo que as duas pessoas fizeram. Eu concordo plenamente, só que existe uma coisa chamada SLT. Existe uma coisa chamada advogado. Então, assim... o risco trabalhista é iminente. Então, é iminente. Então, assim, se fosse só pelo acordo entre o contratante e o contratado, eu concordo 100%. Só que tem umas coisas que diverge com as questões de trabalhistas. Então, muitas vezes aquilo que eu faço um acordo com você, se o profissional amanhã quiser entrar com algum recurso, você vai perder. O CLT vai proteger esse profissional. Então, tem algumas coisas que, por mais que tenha o acordo, você, como empresa, você tem que tomar alguns cuidados. Tem. É só isso, é só essa questão. É diluir risco, né? Você vai avaliar o risco se vale a pena ou não. Eu só não concordo que o CLT ele é mais engajado que o PJ. Eu acho que é o contrário. Porque pensa assim, o CLT muitas vezes, porque quando eu tinha WA, minha operação inteira de vendas, todo mundo era CLT. Sim. Ele tá muitas vezes lá, porque primeiro que você não mandou ele quer ir embora, mas você não mandou ele embora, ele também não vai embora porque ele também quer receber os benefícios, aí fica ele tá lá por conta muitas vezes desses benefícios. O PJ, ele só tá com você porque ele quer. Porque na hora que ele não quiser, ele encerra o contrato e ele vai embora. Não, nesse ponto de vista eu concordo também. Então, pessoal, retiro retira aqui a minha questão de engajamento. A grande dificuldade é que se você tem um time PJ, você vai ter que ralar muito mais para engajar esse cara, porque ele só vai estar engajado se você fizer por onde, né? Eu deixo só consertar, tava brincando, pessoal. Depende da atividade, realmente o CLT realmente tem mais engajamento. Uma atividade administrativa, um cara financeiro, talvez um cara do RH, essas coisas, talvez não vai aceitar tanto o PJ. Sim. Para algumas outras atividades, eu acho que o PJ é normal, né? Em relação ao comercial, eu concordo com você que independe do ser PJ ou não. Acho que comercial pode ser... Estamos de acordo, então. Estamos de acordo. Fechado. Eu acho que eu generalizei de uma forma... Foi muito genérico. Né? No final das contas, Brando, eu acho que não existe certo e não existe errado. Existe o que funciona na sua empresa. Né? Vai depender da cultura da sua empresa, vai depender de uma série de coisas. Por exemplo, aqui na Prime Video a gente tem uma agressividade no quesito crescimento muito forte. Então eu vou conseguir proporcionar um benefício para o meu colaborador de crescimento profissional, eu consigo proporcionar um ambiente legal aqui dentro, com ping-pong, tudo que parece besteira, mas um dos meus objetivos aqui com o meu colaborador é que ele se divirta um pouco no dia a dia dele, que não seja um saco trabalhar aqui dentro. Então vai funcionar para cada um, talvez para outra empresa
mais tranquila, que o cara não quer mais crescer, ele vai ter que ter uma estrutura de remuneração que vai motivar o cara de outro jeito, vai ter que ser pelo comissionamento, senão o cara não vê perspectiva de crescimento da carreira dele. Sim. Então, na minha concepção, não existe certo, não existe errado, existe o que funciona para você, e teste, veja se deu certo ou não, e se não deu, volte atrás, né? Mas agora vamos falar da remuneração, agora falando sério, gente. A remuneração do profissional de vendas, a gente fala de um produto totalmente fugiu a palavra. De commodities. Comoditizado. Isso. Então, vamos supor, se você é uma empresa que tem lá seus 100, 200 funcionários, você vende um posto 24 horas, você não pode esquecer, você é empresário, você está concorrendo com a mesma empresa que tem 150 mil funcionários. Talvez não vai estar no mesmo cliente, no mesmo target, mas você já está com um cara que está com 5 mil funcionários, 7, 8 mil funcionários. Então, esse profissional de vendas, ele vai estar na mesma frente do mesmo comprador, na maioria das vezes, do comprador que está lá, que tem 5, 6 mil funcionários, 7 mil funcionários, 50 mil funcionários. E muitas vezes, quando a gente fala assim da questão de representar a sua empresa, representar a sua marca, apresentar um projeto, ter, sabe, se vestir bem, ter uma boa formação, esse cara, infelizmente, custa, porque senão você não tem como concorrer com um cara preparado. E essa é uma coisa, como você vai vender um posto de 24 horas para uma loja de carro, de uma concessionária, vamos falar, por exemplo, da Volkswagen, que o vendedor de uma empresa de 40 mil funcionários também quer vender para o cara da Volkswagen o mesmo posto 24 horas de porteiro. Então, é difícil você falar assim, vou pegar um cara de 3 mil reais que fala problema, que não tem a mínima noção de uma leitura de CLT, de CCT, não tem a mínima noção de tecnologia, de conceito de segurança, de forma de facilities, porque isso aí tudo é conhecimento, e esse conhecimento custa. Então, é difícil pagar pouco. Você pode pagar quanto você quiser, quer pagar R$1.500, você pode pagar, mas tenho certeza que esse cara não vai performar. Tá falando que o cara de 3 mil fala problema, então. Mas não. Olha, eu conheço cara que ganha 10 mil e fala problema. Eu conheço cara que fala problema e vende ainda. E vende ainda. Não vamos discriminar, gente. Mas assim, não dá pra... O produto é o mesmo, não dá pra ter uma diferença tão grande assim. Sim, se você paga... Eu falo assim, ou você vende tempo, ou você vai vender dinheiro, né? Se você contratar um vendedor, uma remuneração maior, mais preparado, com um treinamento, spin selling, você vai pagar caro, mas você vai economizar tempo. O cara vai começar a vender desde o começo. Agora, se você não tem esse dinheiro para investir no vendedor, você vai ter que investir com tempo, você vai ter que investir treinando, você vai ter que investir com tempo gerenciando, com gestão, ajudando. Vai de uma decisão do qual é o seu cenário atual para saber o que faz mais sentido para você. Bando, tá terminando o nosso tempo aqui e eu vou te fazer uma última pergunta. Eu vou perguntar se você já viu isso, né? Porque alguns cases que eu vejo é o dono da empresa, ele começa poxa, eu contrato o bando aqui, eu pego um salário fixo aqui, vou pagar meus 4 mil pro bando e vou oferecer uma baita remuneração variável. Aí o bando começa a fazer o trabalhinho dele lá e não vende no começo, aí de repente começa a vender e a comissão começa a aumentar. A comissão começa a aumentar, a comissão começa a aumentar e daqui a pouco ele tá ganhando muito mais do que aquele gestor tinha de previsão. Aí o gerente, o dono, começa a achar que o vendedor tá ganhando muito alto, muda a regra do jogo. Já vi muito isso. Já viu muito? É normal isso ou é só história que a galera conta? Infelizmente é normal. Infelizmente é normal. Muitas vezes você contrata um profissional, você escreve a regra do jogo, abrindo uma política comercial e muda um semestre, simplesmente os cara chega uma controladoria, por exemplo, para reduzir custo e simplesmente muda a política comercial e corta a comissão pela metade. Só que a meta não muda, tá? A meta continua a mesma. Isso, infelizmente, acontece no mercado e por isso que existe uma insatisfação grande, a marca da empresa, a empresa acaba ficando mal falada, o profissional sai da empresa. Tem muita empresa, Bando, que eu vejo que quando a gente tem ali na nossa roda de conversa, o cara fala que não trabalha lá nem por decreto. Nem por decreto. Nem por decreto, que é o trabalho de Employer Brand, né? Que é atrair pessoas boas, né? E o equívoco disso, gente, quando o pessoal faz esse tipo de corte, vai achar que é normal, sabe? Que o vendedor tá ganhando muito, vai cortar tal, mas vai perder um baita de um profissional, vai perder histórico, vai perder relacionamento com o cliente, né? E na maioria das vezes,
também tem a questão que a gente falou desde o começo. Se o cara tivesse precificado que quem tá pagando é o cliente, jamais vai cortar Sim. custo, porque não tá saindo do bolso do cara, entendeu? Ou seja, resumo, mas tem uma questão de ego aí, né, Bando? Pô, o cara tá Sim, ganhando igual eu, que sou dono aqui, Ixi, poxa. já vi de. E olha que eu já trabalhei em uma empresa gigantesca, mas gigantesca. Você ganhava mais que o dono, né? Não ganhava mais que o dono, mas eu vou te falar assim, é uma empresa que realmente mudou e 3 pessoas assim, saíram assim, de uma forma automática. Por causa dessa mudança do Falou jogo. assim, ou você mantém ou sai, falou assim, o cara falou assim, não vou mudar. E só foi o tempo deles procurarem emprego e saíram. De uma forma natural. E aí o quanto você não tá tendo de custo por conta disso, né? Deixando de ganhar por conta dessa decisão. É. Ou seja, é o que você falou no começo, Bando. Vai montar estratégia de precificação, de remuneração, de premiação, de comissionamento. Gaste tempo fazendo esse planejamento. Porque se Sim. você fizer nas coxas, depois o ônus de fazer uma estratégia errada é muito Sim. grande. E o combinado não sai caro, né, gente? Combinado não sai caro. É isso aí. Pessoal, quer saber como remunera? Instagram do Bando. Porque quantos vendedores você já contratou na sua vida já, Bando? Se tem um cara que conhece disso, é você. Não foram muitos não, porque eu não tive muita rotatividade, né? Graças a Deus. Então você remunera corretamente. Não, acho que é a motivação. É os 4 P's, é os propósitos, né? Mas eu acho que eu vou mais de 100 já, né? Ao longo da carreira. Fechado, pessoal. Até a próxima quarta-feira no Terceira Venda, com mais um assunto de vendas e marketing no mercado de terceirização. É isso aí, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima.